No dia 27 de janeiro de 2022, Xiomara Castro foi empossada como a primeira presidenta da história de Honduras. Xiomara se apresenta como uma revolucionária feminista e promete uma série de mudanças no Estado hondurenho. O grande problema é que Xiomara parece entender que a saída para que essas mudanças ocorram é a conciliação de classes. Nesse vídeo, nós vamos discutir o Pacto de Conciliação de Classes aqui na América Latina, principalmente no estado de Honduras, e suas consequências. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. A situação é tão desesperadora na América Latina e no Caribe que todas as vezes que um progressista chega ao poder, parece que ele não pode ser criticado. E é claro que não tem como não se desesperar quando a gente olha para o Brasil e percebe que quem está no comando do país é o capitão-presidente Jair Bolsonaro. Se olharmos para a Colômbia, que tem o proto-fascista Ivan Duque, a situação é semelhante à do Brasil, de desespero total mesmo. E o Equador também não foge a essa regra com o neoliberal, o ex-banqueiro Guilherme Lasso no poder do Equador. Ou seja, a situação é de calamidade, de fato. E não dá para esperar absolutamente nada desses governos. Agora, isso não significa que as críticas elas não tenham que ocorrer diante dos governos mais progressistas, diante de governos supostamente de esquerda. A situação ficou tão gritante aqui no Brasil que tem gente até defendendo o governo de João Agripino Doria Júnior. Olha a que ponto chegamos. Doria é exatamente igual ao Paulo Guedes, ao posto Ipiranga do capitão-presidente Jair Bolsonaro. Mas como Doria não come farofa como o capitão-presidente Jair Bolsonaro, alguns acham que ele é mais humano, que o governo dele é um pouco melhor, mas na verdade ele é exatamente como o Paulo Guedes, posto Ipiranga do capitão-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que isso tem a ver com Honduras e com a vitória de Xiomara Castro? Claro que a Xiomara é muito diferente do que qualquer um desses que foram mencionados aqui no vídeo. Agora, o problema é que a Xiomara Castro tem uma proposta que é relevante para Honduras, uma proposta de não revolucionária, mas de reforma do Estado hondurenho, que já seria um grande progresso, uma vez que Honduras é um dos países mais pobres do mundo e é claro que amarga uma desigualdade social profunda. Mas a grande questão é que a Xiomara, para cumprir as suas promessas, defende a ideia de uma conciliação entre as classes sociais. E ela, inclusive, fez a sua campanha em torno dessa perspectiva, que já foi adotada por muitos aqui na América Latina. Não é uma novidade isso que está ocorrendo lá em Honduras. O próprio Pedro Castillo, um candidato progressista que venceu as eleições peruanas, também prometeu fazer uma suposta conciliação entre as classes sociais, defendeu essa ideia e não consegue governar. Essa é a grande verdade. Pedro Castillo não consegue governar no Peru, porque as próprias elites peruanas não permitem, mesmo ele fazendo acenos, movimentos para essa conciliação entre as classes sociais. A Xiomara defende uma proposta semelhante no sentido de conciliação. Isso é muito ruim, porque não dá, evidentemente, para fazer pacto com a direita, e muito menos com a burguesia. A Xiomara, por exemplo, fez alianças aí para poder chegar ao poder
com partidos de direita, com parlamentares de direita, e eles já abandonaram o governo. Antes dela assumir, antes de tomar posse, ela já tinha sido abandonada por cerca de 18 parlamentares, que já subiram o tom, inclusive, contra o seu governo, mesmo antes, veja, uma coisa até surreal, mesmo antes da Xiomara tomar posse, ela já estava sofrendo uma oposição daqueles que a apoiaram a partir de um pacto de conciliação feita pelo Partido Livre, o partido de Xiomara Castro, por iniciativa da própria presidenta, ainda durante o pleito eleitoral. Esse grupo de parlamentares, cerca de 18 parlamentares, se eu não estiver enganado, eles abandonaram a Xiomara e já começaram a fazer oposição antes dela tomar posse. Então veja, não dá para confiar na direita, não dá para fazer pacto com a burguesia. A Xiomara pode conseguir algum progresso, algum avanço em Honduras? Pode. Mas evidentemente que isso dificilmente irá se sustentar, a não ser que a população seja chamada para o governo. Mas se a Xiomara insistir na perspectiva de manter uma conciliação com a direita, com a burguesia, os avanços não serão mantidos e muito provavelmente ela será derrubada, como tantos outros presidentes foram aqui na América Latina e no Caribe.